Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Simvex. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ver aí esse vídeo. Essa é uma série de 4 aulas. Hoje eu estou aqui com o professor Pedro Borges, eu sou a professora Débora Leite, e a gente aí nessa série de 4 lives hoje vai falar sobre autoinvexometria e planejamento em 2023, como é que a gente pode integrar. Até aqui vocês já passaram por outras 3 lives, outras 3 aulas. Primeiro com as bases da invexometria, depois o autobalanço invexométrico, como fazer, e depois 2023, qual o seu megafoco interassistencial. E hoje estamos aqui com autoinvexometria e planejamento 2023, como podemos integrar. Então, pessoal, dou também aí minhas boas-vindas a todos que estão aqui hoje conosco, assistindo essa live. E esse tema de hoje, né, nós vamos falar da autoinvexometria e do planejamento, né? Então, é interessante a gente iniciar entendendo melhor o que são essas duas características. A primeira delas, a autoinvexometria, ela envolve uma série de detalhes, né, de entendimentos até da técnica da inversão existencial. Ela é a forma de você medir, mensurar, né, a invex. E aí, quais são as características essenciais, as características mais importantes da invexometria? Vamos falar apenas de 3, existem outras aqui, mas para a gente iniciar aqui a nossa aula, né? Então, a primeira delas é a precocidade. A técnica da INVEX, né, ela tem como unidade de medida a precocidade intermissivista, a precocidade evolutiva, no caso, a pessoa que antecipa certas conquistas assistenciais na vida humana. E isso a gente mede através das faixas etárias. Então, as idades, né, ao longo da cronologia, ao longo do tempo, como que a pessoa usou, aproveitou ali os recursos, seja cognitivos, seja intrafísicos, seja mesmo os talentos que ela tinha, como ela aplicou, e isso vai levar a certos resultados. Então, a questão da precocidade, ela é uma coisa muito importante ser avaliada dentro da inversão existencial. Quando a gente pensa assim, o pessoal atingiu determinada conquista, foi quando, né? Esse tempo, esse timing faz toda a diferença. É completamente diferente uma pessoa, por exemplo, ela chegar numa determinada condição, vamos colocar aqui, por exemplo, publicação de um livro, ela fazer isso aos 26 anos, do que ela fazer aos 40, né? Vamos dizer, o livro com o mesmo conteúdo, digamos assim, né? Obviamente, a tendência é ela ir, ao longo dos anos, melhorando a qualidade das publicações dela, mas se ela atinge um nível de qualidade melhor, uma idade menor, quer dizer que ela teve mais precocidade, tá certo? Outra questão muito importante da invexometria é a pessoa avaliar a condição do maxi planejamento dela, ou seja, se aquela conquista, aquela condição que ela atingiu foi mediante o maxi planejamento, foi mediante a organização pessoal dela, ou seja, ela criou uma estratégia para atingir determinado objetivo e conseguiu, através dessa estratégia, seguir aquilo e ter resultados. Aí, obviamente, no meio do caminho, tem alguns ajustes de rota, né, Débora? Acho que é natural para todo mundo. Às vezes precisa. Mas, assim, essa habilidade da pessoa, ela antever o que ela quer realizar e no momento presente, às vezes ela abre mão de algumas coisas para chegar nessa condição no momento futuro, tem total relação com o nível dela de, vamos dizer assim, flexibilidade, né? A condição que ela tem, assim, de até se sentir confiante de que ela é capaz de realizar certas coisas e ter uma noção de tempo, do que precisa para realizar aquilo. Então, essa habilidade, a pessoa ela vai se desenvolvendo ao longo da aplicação da técnica da INVEX também, para objetivos mais complexos, objetivos maiores, tá certo? E um último fator, um terceiro fator que a gente quer trazer aqui para vocês refletirem, obviamente, como a gente falou, tem outros, é o efeito da técnica da INVEX na vida da pessoa. Ou seja, às vezes existem certas conquistas, certas realizações que nós desejamos ter, que são realizações, digamos, comuns, que qualquer pessoa pode ter essa ambição. Vamos dar um exemplo. Ter um determinado patrimônio, né? A pessoa, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, são objetivos comuns da maioria das pessoas. Ou ter ali um processo de saúde física, né? Um processo de saúde, a maioria das pessoas também tem isso como objetivo. Então, chega final de ano, é comum todo mundo, saúde, né? Então, ter mais paz. São objetivos naturais. Agora, ao mesmo tempo, tem objetivos dentro da conscienciologia, de quem pesquisa essa ciência, os pesquisadores,
quem está buscando evoluir através da Conscienciologia, aplicar as técnicas da Conscienciologia, tem certos objetivos também, que envolvem muitas vezes processo de interassistência, desenvolvimento parapsíquico, desenvolvimento intraconsciencial, né, da própria autopesquisa e tudo mais. Agora, dentro da INVEX é interessante avaliar quais objetivos eu atingi por causa da aplicação da INVEX, entende? Então, assim, às vezes a pessoa, se ela não tivesse aplicado a INVEX, será que ela chegaria naqueles objetivos? Certo? Então, como que a INVEX foi decisiva nesse ponto? Como que a INVEX, às vezes, acelerou a pessoa a atingir aquilo, às vezes, se não fosse a INVEX, ela nem nunca teria pensado que iria ter que desenvolver aquelas características, certo? Então, esse é um outro aspecto relevante da pessoa avaliar dentro da autoinvexometria dela, né? Dentro dessa avaliação, desse balanço e dessa qualidade da aplicação da INVEX. E aí, pessoal, existem diversas maneiras de fazer essa inversometria, de fazer esse balanço, né? Aqui na live de hoje a gente vai linkar isso com o tema do planejamento, que é o nosso objetivo, né, para 2023, né, integrar essas duas coisas. E aí uma das ideias, né, que até a professora Débora, ela está mais à frente disso, pesquisando esse assunto, é através de um laboratório que nós temos na Sinvex, né, professora Débora, você quer falar um pouco mais? Quero sim, mas antes só de falar sobre a questão das propostas, gente, uma coisa que é legal a gente pensar é que essas características, elas são integradas, né, Pedro? Claro. Então, por exemplo, Pedro comentou aqui a questão do max planejamento. Você planeja a tua vida inteira ali e você procura, dentro desse planejamento, considerar as suas antecipações, as suas precocidades serem programadas de maneira técnica. Então, é só para a gente exercitar também essa lógica de que essas características, elas, a gente elenca aqui para fins didáticos, né, mas elas conversam entre si. E todo esse max planejamento e essa antecipação da vida humana, ela é técnica, ela é planejada e ela é dentro do paradigma consciencial, né? Ela é dentro aí da proposta da técnica da INVEX. Então, é só para a gente pensar isso de uma maneira mais global, fazendo essas relações. E aí, obviamente, a gente vai trabalhar na live também dentro dessa lógica, né? Dessa lógica integrada entre a invexometria e o planejamento, como que essas duas coisas vão se conectar, né? Não vou só medir e vou esquecer o que eu medi na hora de planejar, né? Eu vou levar isso em consideração. E aí, puxando isso que o Pedro falou com relação a uma dessas propostas, a gente tem hoje aqui no campus de Invexologia operando um laboratório consciencial, o primeiro laboratório a céu aberto, chamado Laboratório Alameda Técnica de Viver. E qual que é a lógica desse laboratório conscienciológico? Nesse laboratório, a gente simula a vida humana, numa expectativa de vida aí de 100 anos, e a gente separa essa vida humana ali em décadas, a cada 10 anos, 0, 10, 20, não crescendo até 100 anos, desculpa, nesses marcos intrafísicos. Então, lembra que o Pedro comentou ali logo no início essa questão da precocidade, da relação com as faixas etárias? Então, a gente vai, por exemplo, dentro do Laboratório Alameda Técnica de Viver, fazer reflexões que são inerentes a algumas faixas etárias nossas da nossa vida. Algumas reflexões, alguns apontamentos, algumas medidas ao longo da infância, ao longo da adolescência, ao longo da maioridade, né? A gente vai podendo fazer essa revisão da nossa vida intrafísica com esse laboratório. Um outro ponto importante é que, apesar de ser um laboratório que está relacionado à técnica de viver e tem essa lógica da cronologia da vida humana, e a gente tem esses marcos, a gente ainda tem alguns marcos extrafísicos, afinal, a nossa vida ela é multidimensional. Então, a gente considera não só essa dimensão intrafísica e essa condição intrafísica, como a gente está hoje aqui na condição de consciência, mas somos consciências integrais. Então, a gente considera também enquanto a nossa atuação enquanto consciências extrafísicas. Então, de uma ponta a outra, do 0 ao 100 dessa cronologia humana, a gente tem uma praça, que a gente chama de praça da ressomática, praça da ressoma, que é o momento, então, em que a consciex faz uma revisão da sua vida ali, das suas vidas anteriores, e dentro de um processo ali de curso intermissivo, ela programa, então, essa nova chance, essa nova vida intrafísica, né? E aí, depois desse marco ali, né? A gente está falando aí dessa transição entre o marco da vida extrafísica, né? Vida extrafísica, né? Mas dá para a gente chamar assim, talvez. Nesse momento extrafísico, aí vem a ressoma, a pessoa passa aí essa lógica aí dos 100 anos, né? Dentro ali da lógica da Alameda, e depois a gente tem a praça da dessoma, que aí marca também essa nova mudança de dimensão, onde a consciência ali, a consciência sai da dimensão intrafísica e vai para essa dimensão extrafísica. Então, vejam que é um recorte, assim,
da vida humana, mas para além da vida humana, considerando esses dois momentos, e é uma chance que a gente tem de simular essa lógica do ciclo multiexistencial, nesse pequeno recorte, nessa vida intrafísica, aplicando essa técnica, essa logística dentro de um laboratório. Então, vejam aí a seriedade, né, da aplicação desse laboratório, de fazer esse laboratório, e o nível de aporte que a gente tem nesse sentido, né? Então, muitas vezes a gente pode estar ali na condição de intermissivista, dentro de uma parapsicoteca, olhando para as nossas vidas intrafísicas pretéritas, fazendo metrias e planejamentos para a nova vida intrafísica. E aí você tem a chance de fazer isso hoje, na dimensão intrafísica, nessa vida, sem esperar para ressomar de novo, né? Então, é uma chance ali de muitas vezes você fazer um balanço da sua vida até aquele momento. No meu caso ali, por exemplo, até os 30 e poucos anos, fazer ali um balanço até os 37 anos, e depois uma prospectiva dos 38 à frente, né? Fazendo aí o meu planejamento depois de ter feito todo esse balanço. É interessante que na Alameda Técnica de Ver tem marcos, né, a cada 10 anos. Então, 10, 0, 10, 20, 30 até o 100. Então, a pessoa ela também pode pegar esse período e fazer uma espécie de inversometria, né? Nos 10 primeiros anos da minha vida, o que eu tive de relações com a Invex, assim, que pode ter vindo ideias inatas, pode ter vindo precocidades à tona, e depois dos 10 ao 20, como é que foi o porão consciencial. Então, é uma forma de pensar mais, digamos, de 10 em 10 anos, mas a pessoa ali dentro ela vai fazendo um balanço das conquistas dela e pode planejar o futuro, né? As próximas etapas. Ela pode fazer realmente um inventário da vida dela até ali, mapeando algumas coisas chaves, como você mencionou, a questão das ideias inatas, a questão das precocidades, ou fazer um mapeamento, quem sabe, tendo como base os próprios fundamentos da Invex, né? Observar ali dentro desse contexto. Então, é um laboratório que ele é muito flexível, digamos assim, né, nesse ponto, e é basicamente isso. Acho que é uma forma interessante da pessoa poder fazer esse balanço, né? Essa inversometria, esse balanço da técnica, essa qualidade, avaliar e fazer o planejamento. Mas existem outras maneiras, né? Como a gente falou aqui, uma outra forma que a pessoa também pode usar para fazer essa auto-inversometria é pegar pelo tempo de aplicação da Invex. Então, a partir do momento em que ela começou a aplicar a Invex, né? A técnica da Invex, a gente sabe que tem uma premissa da idade da pessoa começar ainda na fase da juventude, né? Então, nessa fase da juventude, ela iniciou, digamos, ela pode iniciar aos 15, pode iniciar aos 20, pode iniciar aos 22, mas a gente vê que a partir do momento que a pessoa ela se posiciona para aplicar a Invex, ela faz uma série de recins, uma série de mudanças de, assim, hábitos, né? Desde os mais externos até hábitos mais, assim, de objetivos de vida, os interesses da vida dela começam a mudar. A gente pode pensar uma forma da pessoa ela avaliar desde o momento em que ela se posicionou para aplicar a Invex, o tempo de Invex que ela tem, quais foram os resultados, quais foram as conquistas advindas daí. Então, por exemplo, ali do 0 até os 6 meses, vamos colocar assim, seria aquela fase mais inicial, mais jejuna, né? E aí a pessoa se posiciona, quer aplicar a Invex, e ela vai se aproximar, por exemplo, da Sinvex, vai buscar fazer cursos, obter esclarecimentos para entender o que é, de fato, essa técnica com mais detalhes, né? E aí tem essa questão do tempo entre a pessoa conhecer o conceito da Invex e se posicionar para aplicar. A gente vê que tem pessoas que, às vezes, elas fazem isso no dia, nossa, Invex, eu quero, e tum, já, né? De cara. Aí tem outras que, às vezes, não, peraí, deixa eu pensar. Precisa digerir um pouquinho mais, deixa eu entender né? melhor isso. Não que a pessoa, né, tem que ser impulsiva, nós não estamos falando isso aqui, mas essa questão do entendimento mais rápido tem relação com a forma de pensar da Invex, né? De, nossa, é isso que eu quero e já ir direto ao ponto. Então, esse tempo decorrido entre o início e o posicionamento é um fator para se avaliar. Sim. Aí depois a gente vê que tem alguns investidores mais iniciantes, que eles têm ali 6 meses, vamos dizer assim, entre os 6 até uns 3 anos de aplicação da Invex, que é comum da gente observar o quê? A pessoa ela tem aquelas condições do porão consciencial, que muitas vezes são aspectos mais imaturos, mais antigos da consciência, que ela consegue reciclar até mais rapidamente, e tem a ver, às vezes, com a juventude, sim, com a adolescência, com questões hormonais, questões de pensenes, às vezes, que ela pode mexer e que ela consegue reciclar mais rápido. Então, o porão, ele é essa fase e que a pessoa, quando inicia a aplicação da Invex, faz uma limpeza desse porão. Talvez é um dos primeiros objetivos ali da Invex, ali, né?
superar esse porão. Então, esse tempo inicial, vamos colocar aí uma média, que é esse início da Invex. Depois é que a pessoa já está mais ok, né, estabilizada quanto a isso, aí vem uma fase mais intermediária, que aí já começa, acho que, na minha visão, ali depois de 3 a 10 anos que a pessoa aplicou a Invex, já é um tempo um pouco maior, que ela começa a assumir mais responsabilidades, vai sustentando a aplicação da Invex, né, vai entendendo algumas nuances da Conscienciologia, né, e isso tem a ver com ela construir uma identidade assistencial, certo? As pessoas reconhecem ela para fazer assistência em relação a quê? O que ela faz que impacta mais? Qual que é a singularidade? Começa a entrar um pouco esse processo de, às vezes, uma especialidade que ela se desenvolve mais, uma linha, às vezes, de um traço que ela tem que começa a aparecer mais. Então, esse tempo da pessoa assumir essas responsabilidades, a gente vê que varia de pessoa para pessoa, mas, em média, tem esse tempo de experiência que a Invex vai direcionando. E aí, até chegar numa fase mais madura da Invex, que a pessoa já sabe mais quem ela é, onde ela ajuda mais, qual é o traço, a singularidade, o traço força mais específico dela que ela pode atuar na programação existencial. E aí isso expande tanto a questão das gestações conscienciais, né, que são as obras, né, a produtividade da consciência, quanto até o processo da TENEPS, da assistência multidimensional, e isso é bem importante da pessoa se avaliar, né, nesse tempo de aplicação da Invex, como é que está isso, certo? E aí isso, a pessoa já tem ali um nível de contribuição mais singular nesse processo dessa fase mais madura. Até chegar na fase que a gente pode chamar de veteranos da Invex, aí que tem pelo menos aí 20 anos de aplicação da Invex, já é uma fase que a gente vê que esses investidores começam a se aproximar mais de pensar nas metas do investidor aos 40 anos de idade, que são metas mais desafiantes. Entre elas tem, por exemplo, a desperticidade, conquista, por exemplo, da própria entrevista extrafísica com o Serenão, são metas mais ousadas, né? Então, existe um capítulo do livro 700 Experimentos da Conscienciologia que tem essas metas. Se você não conhece, acho que vale a pena dar uma olhada, porque são metas da Invex já na fase dos 40 anos, que é uma fase no meio da vida, na meia-idade. Então, a gente vê aí como é importante essa aceleração da Invex para a pessoa começar na juventude, para ela chegar na meia-idade já pensando nessas metas ou até já atingindo uma série de metas bem avançadas, né? Então, gente, essa é uma forma, assim, obviamente depende de pessoa para pessoa, que eu falei aqui, mas para uma pessoa se avaliar. Perante o tempo que eu aplico a Invex, eu estou coerente, tem algo que eu estou ainda com, digamos assim, imaturo, que eu já poderia ter mexido. Isso é uma forma também da pessoa fazer essa inversometria. E tem um ponto importante aí nessa proposta, Pedro, que assim, a técnica da Invex é uma técnica de vida. A gente vem falando isso aqui ao longo das lives, nessa live também, então é algo que você aplica ao longo da tua vida, que quanto antes você começa, melhor, justamente para você fixar algumas coisas no tempo. Né? Então, além da gente ter essa lógica de você pensar nas faixas etárias do que é esperado e o que não é esperado, mas é uma boa maneira de usar essa técnica para você até conseguir mensurar aquilo que você mencionou ali dos ganhos com a própria Invex. Então, como é que você vai descobrir isso? Como é que você vai fazer isso na prática? Quanto mais tempo você se satura com esse holopensene da Invexologia, da aplicação da técnica da Invex, desse exclusivismo proexológico, você vai fixar algumas coisas aí ao longo do tempo até chegar na condição de um investidor mais veterano, atingindo uma meta mais ousada. Mas não dá para alcançar uma meta dos investidores, de um investidor aos 40 anos, como a dispersidade, por exemplo, sem fazer o básico, como dominar o EV, ter uma rotina útil de escrita. Se há essa meta ousada para os 40, a gente precisa começar a pensar nessa aplicação inicial da Invex ali. Construída dia a dia, né? Dia a dia, então, exatamente. Eu acho que a Invex ela tem um ritmo, que tem uma expressão latina que é festina lente. Que é assim, apressa-te devagar. Ou seja, a pessoa, ela tem que acelerar, mas sem ansiedade, sem entrar no padrão, né, de ansiosismo, né, que não, tem que chegar naquilo rápido, impossível. Não, é uma coisa assentada, né, madura, mas num ritmo que, né, não pode ser aquele ritmo muito lento, ela tem que se colocar. Então, o pensene da Invex, o Invexo pensene tem uma característica que é a pessoa estar à frente de si mesma. Então, para você estar à frente de si mesmo, você tem que pensar, aqui eu tenho que melhorar, aqui eu posso fazer demais, onde eu posso, né, ir além. Isso. E esse pensene te coloca para frente, para acelerar, para conseguir superar mais. Né, mantendo esse ritmo. Sem esses gaps de, às vezes, dar um boom,
e aí depois dá uma esmorecida, aquelas quebras, por exemplo, né? Exatamente. Então, esses são elementos para vocês terem, assim, de subsídio para fazer uma autoinvexometria, pessoal. Essa possibilidade da Alameda, essa ideia de avaliar as faixas etárias, e esse tempo de invex, ele é importante demais, a pessoa pensar assim, quais foram os meus resultados através da invex até hoje, tá? E agora nós vamos falar algumas ideias, assim, de metas para esse planejamento. Metas que envolvem justamente a condição da técnica da inversão existencial, que ela envolve todas as áreas da vida, né? Então, é algo complexo da gente resumir aqui uma aula, enfim, mas nós temos aí uma ideia de como fazer isso, que é através de alguns grandes áreas que a gente acabou sistematizando aqui, tá? A primeira delas seria um trinômio, que a gente chamou de trinômio conscienciológico. O que seria isso? É o voluntariado, a docência e a GESCOM na conscienciologia, certo? Então, a pessoa, ela vai pensar dentro desse espectro de tarefas e dentro do meio da conscienciologia tem essa condição administrativa que a pessoa precisa bancar ali do dia a dia da instituição que ela está, a docência em relação ao tema que ela acha mais prioritário de fazer assistência, e a produção escrita, né? A produção de artigos, verbetes, livros, as gestações conscienciais sobre aquela especialidade, dentro do desenvolvimento da ciência conscienciologia. Então, a Invex, quando a gente fala que a base dela é o paradigma consciencial, é porque nós estamos fazendo força para vivenciar esse paradigma. Não é algo natural, não é algo que a gente é ensinado desde cedo. E a técnica da Invex, ela coloca a pessoa para ter um exclusivismo em relação a isso. Quer dizer, preciso ter mais tempo livre para poder me dedicar a esses processos. Então, o voluntariado é uma forma da pessoa fazer assistência desde cedo, porque ela está doando o tempo dela, doando as energias dela, doando o conhecimento dela, sem receber dinheiro em troca, e ajudando outras pessoas que chegam ali naquela instituição através para querer saber mais sobre aquele assunto, buscando esclarecimento. Aí a docência já seria um nível de você usar os seus atributos intelectuais e o seu exemplo para servir justamente de base para algumas pessoas, né, entenderem algumas ideias da Conscienciologia, essa questão do paradigma que a gente falou. Então, a docência na Conscienciologia não é apenas, peguei um livro, entendi a teoria e vou reproduzir. Ela é muito mais desafiante, porque você precisa avaliar o seu nível de coerência, o seu nível de verbação, né? O verbo com a ação daquele tema. E isso, se a pessoa ela tem, a aula dela faz toda a diferença, dá um impacto muito maior. E até chegar nas gestações, nos livros, nos artigos escritos, que é deixar aquilo grafado, aquilo vincado ali através dos textos, né? E aí, nesses 3 itens, né, eu separei alguns crescendos para a gente pensar. Então, por exemplo, no voluntariado, o colaborador proativo, que às vezes a pessoa começa no voluntariado, tem aqueles que entram, mas estão ali praticamente só assinar o nome, mas não aparecem, né? Uhum. Mas a ideia é a pessoa começar, não, vou ser proativo, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, onde eu ajudo mais, tem alguma coisa a mais que eu posso fazer? Então a pessoa começa a entrar nesse ritmo, ela aprende muito com as experiências do voluntariado. E aí, com essa postura mais proativa, as outras pessoas começam a ver, olha, vou dar mais responsabilidade para essa pessoa aqui. Aí essa pessoa se torna epicentro de alguns projetos. Então, tem um determinado projeto, por exemplo, pode ser a realização de um evento, pode ser a realização de uma certa estrutura ali que a instituição precisa, pode ser o desenvolvimento, às vezes, de questões mesmo envolvendo a parte de escrita que a gente falou aqui, e aquela pessoa vai coordenar e vai ajudar o grupo a direcionar. Então, esse epicentrismo vai dando à pessoa mais possibilidade de desenvolver liderança, desenvolver certos atributos de trabalho em equipe, a própria comunicação dela. Então, ela se desenvolve de várias maneiras, até ela chegar na condição de mini peça lúcida. O que é a mini peça? Porque, assim, a gente busca evoluir, não é para a gente ser o melhor, né, para tudo girar em torno da gente, é para a gente ser uma mini peça num mecanismo maior. Só que essa mini peça não é do dia para a noite, a pessoa ela tem que se qualificando para ela conseguir se entrosar. Então chega um momento que ela passa a ter um olhar sobre
esses trabalhos do voluntariado, que não é só um olhar nem das tarefas administrativas e nem de só puxar o evento, fazer o negócio acontecer, coordenar uma equipe, mas é um olhar do todo. Como é que esse todo está funcionando? Será que tem alguma coisa que às vezes nem é responsabilidade minha, mas não está funcionando e às vezes eu posso ajudar? Então você passa a se encaixar nesse todo e contribuir com aquilo. Sim. Então, eu estou falando isso aqui, pessoal, para vocês pensarem, tá? Meu planejamento para o ano que vem, no voluntariado, qual é? É assumir mais esse lado proativo? É assumir algum epicentrismo de alguma coisa? O que falta, né, para a pessoa se tornar mais mini peça lúcida? Quais, às vezes, gaps que ela tem de percepção ou de parar para pensar sobre certos assuntos que ela não está tendo, que nesse ano de 2023, né, você está fazendo planejamento, você pode ter. Então é interessante a pessoa pensar nisso. Qual instituição que eu estou voluntariando? Eu estou entrosado? Não estou? O que eu posso fazer para estar mais? Talvez colocar lá no planejamento, eu quero me disponibilizar para fazer tal tipo de atividade, né? Então, isso é muito particular do momento de cada um, mas é importante estar no seu planejamento. O que você acha, Débora? Cara, eu acho que tem tudo a ver. E aí, assim, um raciocínio que o Pedro já vem trazendo, gente, para a gente já exercitar, é a gente ir começando a pensar em convergências, né? Então, vejam que ele já trouxe alguns elementos de como se encaixar ali, muitas vezes dentro do voluntariado, observar qual que é o teu contexto, mas, obviamente, nisso você vai observar algumas afinidades, algumas linhas de abertura, muitas vezes vai mexer ali com o processo da própria docência, né, que o Pedro foi comentando. Então, a gente vai vendo que são iniciativas que a gente setoriza por áreas, mas está dentro de um planejamento maior e que a gente vai precisar fazer convergências para que a coisa fique mais otimizada, né, digamos assim. Exatamente. A gente está separando aqui é mais para facilitar a organização, mas está entrosado. Então, uma vez que a pessoa ela definiu essa ideia do voluntariado, ela pode pensar também, se vou expandir isso, pensar na docência, como a gente falou aqui. A docência, ela vai ser ali a ponta final de todo o trabalho administrativo que o voluntariado faz. E aí, onde que a pessoa pode, de repente, se qualificar para ela estar nessa ponta final, fazendo um diferencial na vida de alguém com um tema que ela domina, que ela tem especialidade, ou que ela tem uma vivência que é singular, né? Exatamente. Então, eu pensei no Crescendo que é assim, ó, agente retrocognitivo inato, que é a pessoa que ajuda a outra a recuperar ideias do curso intermissivo, ideias antes de nascer, que ela teve ali no período preparatório da ProEx dela. E aí quem aplica Invex muitas vezes faz isso desde cedo e dá um impacto maior por ser pessoas que recuperaram informações desse tipo mais cedo, né? A identidade assistencial da pessoa, quer dizer, qual que é ali o tema que as pessoas falam e já lembram dela, né? Tipo assim, que ela domina aquele assunto e aí tem fulano lá que está com aquela dificuldade, aí as pessoas viram, olha, vai lá, fala com essa pessoa que essa pessoa entende disso, né? Que tem essa singularidade. Então, interessante a gente identificar quais assuntos a gente já tem essa singularidade e quais a gente quer desenvolver, para fazer isso de modo planejado, não de modo intuitivo. E a impactoterapia, né? Chegar na impactoterapia, que às vezes o nível de experiência que a pessoa tem é tão grande e é tão acima da média, que vai meio que em choque com a média das pessoas no sentido positivo, faz elas se mexerem, gera um incômodo, gera uma situação, nossa, não dá mais para ficar assim, pensar, né? Então a gente falou aqui antes das metas, né? Os 40 anos, aí a Débora falou assim, por exemplo, tem que começar dominando o EV. Então, às vezes, já parou para pensar uma pessoa que ela domina tanto o EV, ela faz o EV de um jeito assim, com tanta disciplina, já tem o domínio dessa técnica, fala sobre isso, tem um impacto sobre isso, que, tipo assim, ela chega no ambiente, você pensa em fazer um EV, entende? Você nem precisa falar nada, dá esse impacto pela teática exemplarista da pessoa, que seria o fator qualificador. E isso vai fazer ela chegar nas GESCONs também, né? A ideia é que não fique só no evento, só no trabalho braçal, de trabalho do dia a dia, mas que fique grafado para a posteridade. Então, é o crescendo artigos, verbetes e livros. Então, a pessoa começa com uma ideia que ela teve ali, que ela desenvolveu, deu uma aula sobre aquilo, ela aprofundou, ela teve feedback, ela viu pessoas tirando dúvidas, ela vai escrever um artigo sobre aquilo mais profundo, depois publica um verbete, depois chega num livro, por exemplo. Então, esse aprofundamento vai ser qualificado só quando a pessoa conseguir ter uma rotina mais constante de escrita.
Então, é importante a gente pensar nisso, nesse planejamento, pessoal. Será que eu consigo ter, dentro do meu dia a dia, dentro do meu planejamento 2023, uma rotina mais constante de escrita, né? Tantos dias por semana, ou tal horário da semana, ou todo dia tal horário, e aí colocar algumas metas, escrever um artigo, publicar determinado artigo, publicar determinado verbete, publicar determinado livro. Então, pode ser que são elementos interessantes aí para você que está assistindo a aula, ponderar e colocar já nesse planejamento para o ano que vem, e ver o seu fôlego, a sua capacidade. Não é comparar com os outros, eu tenho que escrever porque o grupo está escrevendo, ou eu tenho que escrever tantos artigos esse ano, ou tantos verbetes só porque está todo mundo fazendo. Ou para eu ser reconhecido por isso, né? Tipo, eu publiquei mais que todo mundo. Não é competição, é uma questão de coerência com o que você sabe, retribuir o que você aprendeu. E aí isso é muito legal, porque se a pessoa ela faz esse movimento, ela vai ter apoio de amparadores também, interessados em que ela siga em frente com esse projeto, né? Amparadores intra e extrafísicos aí, direcionados para isso. Isso faz todo sentido. E aí uma lógica que eu vejo que ajuda nesse ponto para a gente ir tendo esse raciocínio de integrar é que toda experiência é uma experiência que ela vale ser escrita. Quanto mais a gente consegue fazer de maneira sistemática, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, mas por que não escrever sobre as experiências do voluntariado, as experiências da docência, isso irem para as GESCONs de escrita. Experiências no laboratório, na Medotech de Viver, exatamente, por exemplo, então, né? Usar esses ambientes já para fazer essa convergência, né? Você ganhou uma série de experiências, fez uma série de reflexões ali, algumas vivências que são muito únicas, que só acontecem no contexto do voluntariado ou da docência conscienciológica. Então, já ter esse raciocínio dessas coisas desembocarem, por exemplo, na escrita, já é aproveitar para dar um fluxo, não só... Uma convergência, né? Exatamente. Não só nessa capacidade intelectiva, que envolve você escrever, mas também nessa capacidade assistencial, né, no final das contas, porque é uma gescontarística, né? Então, acho que aí vale a pena a gente ir treinando esse raciocínio. Uhum. Então, vamos para o próximo, então? Próximo item do planejamento? Planejamento evoluciológico, né? E a lógica aqui é a gente trabalhar com a autopesquisa, com a RECIM e com a interassistencialidade. Então, vejam, aqui a gente está pensando na lógica evolutiva proposta até pela própria conscienciologia, né? Então, para a gente conseguir evoluir num ritmo mais acelerado, a gente vai precisar se entender num nível muito mais profundo, muito mais íntimo. Daí entra a autopesquisa, que inclusive é um pilar do paradigma consciencial, né? A própria autopesquisa. Então, isso vai muito mais além de um autoconhecimento primeiro, inicial. Isso vai envolver, por exemplo, métodos, né, para a gente conseguir se pesquisar, para depois de entender esse processo, como é que a gente vai fazer alguns ajustes de rota. Afinal, a gente fez curso intermissivo não para fazer o mesmo, mas para fazer diferente, né? E aí a gente já vai entrando no próximo item, que é a RECIM, essa renovação intraconsciencial, essa renovação íntima. Então, vamos lá, eu fiz uma série de autopesquisas, observei alguns traços, algo que está me atrapalhando, por exemplo, ali no voluntariado, uma timidez, para desenvolver a minha comunicabilidade, às vezes, numa própria atividade do voluntariado, ou até mesmo para me desenvolver mais na docência. Como é que eu vou tratar isso na prática? Como é que eu vou planejar essa reciclagem intraconsciencial, né? Então, aí vem a RECIM especificamente, e indo nesse crescendo a interassistencialidade, porque a gente não se pesquisa ou se melhora para um fim em si mesmo, só para a gente fazer essa autoassistência inicial, que de fato é algo que está programado, digamos assim, né, do ponto de vista egocármico, essa melhoria, essa reforma íntima, se a gente puder chamar assim, mas isso precisa espraiar, isso precisa ir num efeito halo, né, da gente conseguir mexer positivamente com outras pessoas do ponto de vista interassistencial, por isso vai nesse crescendo da interassistencialidade, né, como uma etapa final ali. E aí, se a gente puder pegar inicialmente ali, né, a questão da própria autopesquisa, como é que a gente poderia dissecar essa autopesquisa? Também seguindo nessa linha do crescendo, né? A gente vai precisar aí ter um qualificador, algo central, que é essa visão mais científica, mais técnica a respeito da própria evolução, a respeito da própria vida. Então, a autocientificidade é um qualificador central nesse ponto. Como é que a gente pode tratar isso dentro de um crescendo? Ter autocientificidade para começar por um autodiagnóstico bem feito, né? Então,
eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu vou precisar fazer um diagnóstico daquilo, um diagnóstico mais aprofundado, vou precisar saber como é que é o nome da doença para começar a tratar, né? Então, se eu tô com uma alergia, eu vou tratar, sei lá, Covid, né? Não dá, né? São coisas diferentes. Dando um exemplo aqui, um pouco da área de saúde. Se a gente conhece bem Ou tratar Covid com remédio de alergia, outra, não dá, ou né? também não dá, né? Então, se a gente conhece melhor, se a gente consegue fazer melhor esse diagnóstico, a gente não compromete toda a sequência lógica que vem depois, porque um diagnóstico errado vai fazer a gente seguir, no final das contas, um caminho errado. Então, começar pelo autodiagnóstico bem feito ali, né? E aí, depois, colocar esse autodiagnóstico em teste, colocar ele como uma hipótese e vamos lá testar, né? Vamos começar a experimentar. Então, vamos trazer esse exemplo ali, por exemplo, da timidez que eu trouxe. Poxa, então eu tenho esse processo da timidez, eu vou precisar me desenvolver nisso, então eu vou começar a aplicar algumas técnicas, né? Vou começar, já que eu sou muito tímida, eu vou voluntariar na área de vendas, propositadamente, porque eu vou precisar falar com pessoas, vender cursos, explicar como é que aquilo funciona, eu vou precisar exercitar a minha comunicabilidade, vou precisar me desenrolar ali, e aí vai ter que ser meio que técnica da chapa quente, vai ter que ser um negócio meio na marra. E eu vou ganhando autoconfiança e vou mexendo aí nesse processo. E aí, o que vale a pena a gente pensar depois disso? Não é só fazer autodiagnóstico, fazer algumas experimentações e deixar isso para lá, né? Ah, fiz, agora já estou melhorando. Fazer um registro técnico, sistemático disso, né? De como é que foi esse processo. Numa primeira venda foi mais difícil, me senti assim, assado, depois eu usei tal estratégia, a coisa foi funcionando, e através desse registro sistemático, desse acúmulo de registros, você já tem ali algumas coisas escritas, né, no final das contas, né? E aí você vai, a tua pesquisa, ela vai ganhando força. E quem sabe essa pesquisa depois não gira, não reverbera num artigo ou num verbete, por exemplo. Então, já pensando nessa lógica da gente ir fazendo essas convergências. Então, essa visão autocientífica, né, ter mais autocientificidade, vai ajudar sobremaneira na pesquisa, tá? Nessa lógica da autopesquisa. Indo aí para o próximo, que é a Recim, aí a gente vai num crescendo de autoconscienciometria e de autoconsciência terapia. Vejam que tem alguns pontos aqui que eles vão ter até interconexão, porque quando a gente está falando de diagnóstico, por exemplo, vai se conectar muito com as técnicas autoconscienciométricas, que vão envolver a medida da própria consciência, aplicação muitas vezes de um autoconscienciograma, de cursos conscienciométricos, de um Conscien Cobaia, né? Pode ser metas, né? Por exemplo, a minha meta próximo ano é Boa, Pedro. preencher o conscienciograma mais uma vez inteiro, fazer uma reavaliação ali, né, com base nesse instrumento. Exatamente. Né? Se pensar em alguma coisa mais especializada, dei o exemplo ali da comunicabilidade, vou mexer com a seção comunicabilidade aí do conscienciograma e vou pegar mais essa área, se não for preencher o conscienciograma inteiro, mas já preenchi, agora eu quero fixar em uma. A pessoa já tem o diagnóstico, ela já vai mais efetiva, já vai mais em uma área específica. Exatamente. E aí depois desse crescendo vem a autoconsciência terapia, pensar ali, por exemplo, no ciclo autoconsciencioterápico para fazer os seus autoenfrentamentos ali e tudo mais, que isso também conecta, de certa forma, com a própria questão ali da própria Recim, né, nesse crescendo. E aí, o que eu vejo que é um qualificador importante? A consciência ter essa neofilia, porque quando a gente pensa em aplicar uma técnica, né, uma técnica evolutiva, como o próprio Pedro trouxe antes, é algo que a gente nunca fez antes, né, em outras existências, a gente está se propondo a fixar maneiras de pensar novas, né? Fixar todo um ego novo, um neo-ego no final das contas. Então, a gente vai precisar ter esse nível maior de abertismo, de despojamento, para fazer diferente, para mexer muitas vezes com as nossas trilhas pensênicas, com a própria nossa maneira de pensar. Para a gente fazer essa reciclagem, a gente vai precisar, muitas vezes, pensar ao contrário do que a gente já vinha pensando ou fazendo em outras vezes. Eu acho que até dentro dessa lógica que você está trazendo, Débora, dentro do planejamento, a pessoa pode colocar uma meta, por exemplo, desenvolver determinado trafor, né? Como se for da comunicabilidade, ou eliminar tal trafar. E aí isso, se ela fixa nisso como um objetivo, uma prioridade, a chance dela conseguir aumenta consideravelmente, né? Do que ela só ir intuitivamente esperando o negócio acontecer. Ela tá colocando um foco, né, ali. Isso aí.
E aí, dentro da interassistencialidade, eu vejo que o maior qualificador nesse ponto é a TARES, porque a gente está pensando numa assistência tarística, que vai dar autonomia para essa consim. Então, todas as metas que a gente for começar a pensar envolvem essa questão da própria tarefa do esclarecimento. E aí eu coloquei aqui uma lógica de crescendo para a gente pensar no próprio agente retrocognitivo inato, que o Pedro já trouxe antes, como esse agente tarístico pelo próprio exemplarismo, e às vezes mais inicial, às vezes mais jejuno, digamos assim, né? Estou trazendo o agente retrocognitivo inato mais nesse contexto. Mas porque se a pessoa tem uma recim que ela faz, aí ela passa a poder ajudar depois quem tem o mesmo problema. Exatamente. Mas a pessoa às vezes tem um temperamento mais do belicismo, mais agressiva, ou o pensamento dela é mais de defesa, ataque, né? Essa coisa, estratégia, preciso me defender. Aí ela consegue resolver isso, abrir mão disso, ela começa a se tornar mais apta, mais qualificada para ajudar quem tem o mesmo problema. Né? Exatamente. Isso vai, de fato, num efeito halo, né? Isso vai aparecer nas energias da pessoa pelo exemplarismo dela. E se a gente for pensando aí, quanto mais teática, né, a gente vai tendo de recins, mais recins a gente vai acumulando. Com essa lógica da autopesquisa mais técnica, a gente vai aumentando o nosso patamar de interassistencialidade. E aí, na lógica, depois do agente retrocognitivo inato, a gente pode pensar na própria condição de epicentro consciencial, né? Porque aí já é uma consciência que já tem ali mais uma lógica de maior epicentrismo, digamos assim, de maior liderança em alguns aspectos específicos com mais representatividade. Então, esse efeito halo ele já vai ampliando um pouco mais. Se a gente for pensar em termos da própria escala evolutiva, ela é uma escala de aumento de competência interassistencial na prática, né? Então, essa é a lógica. E aí, depois disso, a gente está pensando no epicentro consciencial, entrando na meta do inversor ali aos 40 anos, o ser desperto na condição de autodesassediado permanente total. Ele já não se assedia mais com as coisas, então ele consegue, não só trabalhando com autodesassédio, ter uma potência maior no heterodesassédio, muitas vezes, né? Então, já é um nível ainda mais elevado até do próprio epicentrismo consciencial. Eu penso que isso que você está trazendo é bem importante, porque sem recim a pessoa não sustenta a INVEX. Ela não consegue manter, porque vai tendo essa questão que a gente falou do tempo, ela medir se ela atingiu certas conquistas ou não, e aí, às vezes, o que está faltando é uma determinada recim. Então, esse planejamento da recim é importante, porque se ela não fizer isso, as outras metas vão ficar comprometidas, né? As outras áreas da vida delas podem estar limitadas por faltar uma determinada recim ali. Exatamente. E aí, pessoal, além da parte evolutiva, né, que a gente trouxe aí da recim, da interassistência, eu acho que é importante também a pessoa ela pensar no planejamento dela sobre algumas bases da vida intrafísica. Porque, assim, a gente falou aqui do desenvolvimento dentro da conscienciologia, a parte intraconsciencial, que são elementos, assim, que é o nosso foco maior. Mas se o intrafísico ele não tiver bem consolidado, a pessoa não consegue, né, se dedicar a isso. Então, para a parte intrafísica, eu pensei muito num trinômio que é o duplismo, a profissão e a saúde. Se essas três áreas elas não estão bem consolidadas, né, grandes as chances de ter ali muitos altos e baixos ainda na vida da pessoa. Então, isso é o que dá aquela base que sustenta. Pensando no duplismo, que é a técnica da dupla evolutiva, é importante o inversor, né, ele pensar desde cedo assim, estou caminhando para realmente ser mais coerente com essa técnica, eu estou aplicando a dupla evolutiva de modo técnico, ou estou apenas num relacionamento sadio, né, num relacionamento positivo, ou às vezes nem isso, né? Então, o primeiro passo é ter um relacionamento sadio, é ter um relacionamento de intercompreensão entre os dois, ter algum nível de afinidade de proex, de ideias em comum que são mais positivas, de ter uma convivência mais alinhada, de um ajudar o outro. Então, esse relacionamento que você vê ali, que tem um entrosamento no casal, que tem ali um processo ombro a ombro dos dois inicial, né? Para depois chegar na aplicação da dupla evolutiva, que é uma técnica que ela exige muito mais da pessoa, ela está ali doando, aquelas duas pessoas doando para muito além delas, né? Então, envolve um nível maior de sinergismo
e começar a pensar também na produção de gestações conscienciais A2, né? Como a gente falou aqui antes, né, das GESCONs, a dupla evolutiva ela vai potencializar isso, ela vai ajudar a pessoa a se acelerar no processo proexológico. E o processo proexológico, né, de cumprimento dessas metas da programação existencial, é importante que a pessoa deixe os marcos produtivos através de gestações conscienciais. Então, você tem uma dupla que ela está te auxiliando nisso, né? A coisa dinamiza muito mais, né? Tanto para um quanto para o outro, que aí as trocas são mais interassistenciais ali. Até pensando na questão da INVEX, né? Existe um conceito mais avançado, que é do pentato duplista. O que é isso? São 5 modalidades que a pessoa vivencia a 2. Então, processo da INVEX, da TENEPS, do epicentrismo, da disperticidade e da UFIEX. Então, são 5 condições bem desafiantes, vivenciadas a 2. Então, no casal, os 2 são inversores, os 2 fazem TENEPS, os 2 são epicentros conscienciais, os 2 são despertos, e os 2 chegam na UFIEX. Então, isso seria a dinamização máxima desse processo. Então, um sinergismo máximo. Para chegar nisso, a pessoa tem que construir isso agora. Então, pensar, para esse ano, quais são as metas, talvez, que eu preciso alinhar no meu relacionamento, eu preciso estar mais disponível para o meu parceiro, para a minha parceira, eu preciso, né, pensar mais nessa troca intelectual, ou na parte até mesmo afetivo-sexual, ou na questão mesmo do entrosamento, enfim, pode ter uma série de questões que a pessoa pode se organizar para estar mais alinhada dentro dessas metas e qualificar a afinidade proexológica dos dois, né? Porque a gente está pensando aqui num casal que não está junto só pelo aspecto romântico, só pelo aspecto afetivo ou sexual, mas para realizar a programação existencial. Sim. Então, quanto mais você dinamiza essa afinidade pela ProEx, eu penso que há um crescendo nesse processo de dupla. Então, às vezes, tem lá um tema que a dupla evolutiva ali, o seu parceiro, o parceiro estuda, você poder contribuir com aquele tema junto, os dois trabalharem juntos, ampliar isso. Então, essa troca eu acho que ajuda nesse crescimento aí da dupla. E aí um outro ponto que a gente comentou aqui dentro desses 3 aspectos é a profissão, né, que é a sustentação financeira. Então, se às vezes a parte financeira não vai bem, muitas preocupações vêm à tona. Então, pensar se a pessoa já tem uma profissão que é cosmoética, como é que ela pode se qualificar na profissão, como é que ela pode se especializar para ter ali um tipo de retorno maior sobre o que ela faz, né? E pensar se ela consegue, dentro dessa parte da profissão, ter um excedente financeiro que sobre um pouquinho para ela, investindo todo mês ali um valor, para no futuro ela ter uma autonomia maior através da independência financeira. Se ela tem ali uma série de valores investidos que geram um retorno para ela pagar as próprias contas e, com isso, ela poder futuramente ter mais liberdade para o ex, né? Então, isso também é construído ao longo do tempo com planejamento. Sem planejamento, a pessoa não chega nessa condição, não dá para ficar sonhando em ganhar na loteria, né? Então, exige a pessoa qualificar a inteligência financeira. Então, para esse planejamento, pode ter a meta da especialização profissional, de alguma mudança na profissão, ou de começar a entender mais sobre esse mundo de investimentos e tudo mais. E na parte da saúde, né, eu acho que é bem importante manter o nosso cérebro ativo, manter ali o processo de exercícios físicos constantes e ver se tem alguma coisa que a pessoa está fazendo no dia a dia dela que seja antifisiológica ou antissomática. Às vezes tem alguns pequenos hábitos, tipo alimentares, quer dizer, você tem um jeito de se alimentar que acaba sendo antissomático, às vezes precisar reciclar aquilo, ou mesmo uma determinada coisa, às vezes básica, a sua postura, por exemplo. Sim. Pode ser coisa que a pessoa precisa mexer. Então, pensar nesse longo prazo, isso pode ser uma meta para assim, cuidar mais do soma. Uma tendência que a pessoa tem de exaurir o corpo até o limite. Até o último, vezes. Né? Exatamente. Carga de sono. Então, fazer esse movimento de para esse ano, como é que eu vou me organizar nessa parte de saúde para não deixar nem que falte para esse ano saúde, nem para os próximos, né? Porque é um negócio também que tem que pensar no longo prazo. Sem soma saudável vai ficar difícil uma proex de alto nível, né, no final das contas. Né? Exatamente. A INVEX antecipa tudo, mas não é para antecipar a dessoma, né? Verdade. Bem colocado.
E aí, seguindo, Débora, se você quiser, tem mais ideias aí para comentar, para o planejamento, o que você acha? Olha, eu acho que nessa parte aí a gente foi bem, acho que a gente pode ir para o próximo. Ou você quer fazer Então, alguma eu acho só assim, conclusão? uma última colocação, assim, dentro de metas. Eu acho que o investidor tem que pensar no desenvolvimento da tridotação consciencial, Sim, né? Então, nisso a pessoa, ela pensar também nesses itens. Intelectualidade, parapsiquismo, comunicabilidade também pode ser uma forma sim. dela avaliar aí, né? Agora, só o planejamento, se você ouviu tudo isso que a gente falou aí, começou a pensar, botou aí, rascunhou no papel algumas coisas de metas, olha, eu preciso mexer nisso, bacana. Então, organiza, é importante ter ali meta, prazo, ser específico na meta, né? Todas essas coisas que existem sobre planejamento, eu acho que não cabe a gente ficar repetindo aqui. Sim. Mas uma coisa importante é planejamento não ficar no papel, né? Porque É. é muito comum, às vezes, a pessoa fazer uma meta, agora nesse início de ano e tudo, e depois esquece aquilo, guarda numa gaveta, né? E nunca mais vê. Então, uma dica seria, deixe isso exposto, né? Em algum lugar, assim, Isso. para a pessoa ver aquilo com frequência, né? Para fazer um monitoramento, se ela está se É. aproximando ou não desses Esse objetivos. ponto é bem sério, gente. Em alguns momentos a gente falou, por exemplo, aqui do próprio registro, né? E assim, o registro não é algo feito para a gente guardar numa pasta com uma etiqueta bonita e nunca mais usá-lo. Mas é justamente para que a gente tenha uma fotografia, né? Nesse caso aí de um planejamento, como a gente está trazendo aqui, né? E a gente consiga revisitar esse planejamento. Depois a gente fazer, inclusive, os registros de sobre. Será que desse planejamento ali eu consegui transformar aquilo em algo, um produto palpável? Será que é assim que eu me programei a fazer? Eu consegui fazer, né? Vamos supor, fez uma série de planejamentos ali para 2023. Chegou dezembro de 2023. O meu planejamento do ponto de vista gesconológico, será que eu cumpri as metas que eu me planejei? A recém que eu me programei para fazer, o desafio da docência que eu me coloquei ali de começar, né, no processo docente, enfim, será que todas essas metas que eu me coloquei eu consegui cumprir? Será que eu consegui cumprir só os 20%? Será que, cara, deu, sei lá, meio do ano eu já tinha cumprido tudo e ainda estava precisando olhar para o meu planejamento e pensar um pouco mais, porque a coisa foi numa velocidade maior, digamos assim, mais sinérgica. Então, pensem nessa lógica do registro justamente como algo que a gente precisa revisitar, organizar, sistematizar como um apoio para que a gente consiga dar uma sequência e um fluxo para isso, né? E acho legal também quando a pessoa ela pensar assim, tirar do papel esse planejamento, ela pensar assim na entrega. Qual é, tipo, o resultado, né? O ponto que ela quer chegar. Porque às vezes é comum as pessoas pensarem assim no esforço. Isso é importante. Estou me esforçando muito para chegar nisso, eu estou me esforçando muito para reciclar, estou me esforçando muito para chegar, por exemplo, você falou, na docência, mas ela não chegou. Então, assim, não é o quanto de esforço a pessoa está fazendo, é se É ela o vai chegar resultado. naquilo ou não, aquele resultado. E às vezes ela pode avaliar, será que o esforço dela está sendo bem direcionado? Na hora de tirar do papel, às vezes vai vir que o planejamento dela pode ter feito de um jeito equivocado, porque a cognição dela, na medida que ela vai fazendo, vai mudando. Exatamente. Então isso é bem interessante, assim, pessoal. Refazer esse planejamento, às vezes, que está sendo feito agora, com uma periodicidade. Ali, depois de 3 meses, Revisitar. faz um balanço, refaz, mas ter aquela visão do ano, de conjunto, e saber que tudo que você está fazendo está te ajudando ou não chegar naquilo. É. Será que tem algo que você poderia estar fazendo um pouco melhor? Será que tem algo que dá para remover, delegar para você focar mais É. naquilo? E esse ponto é interessante que você falou, Pedro, também, porque assim, a gente faz um planejamento do ano, mas esse ano está inserido dentro de toda a nossa cronologia dessa vida intrafísica. Está inserido dentro do nosso max planejamento proexológico. Então, onde é que entra as minhas metas ali de 2023 no meu max planejamento proexológico? Isso não tá, uma coisa não está destacada da outra, né? Então, a gente ter essa visão também mais sobrepairada, mas também sem perder a visão do agora, da meta palpável, de conseguir mensurar aquela meta, se foi funcional ou se não foi. Outra coisa importante que eu achei legal aí que você trouxe, que às vezes a pessoa fica no ciclo de esforço, 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 porque senão eu tenho que reciclar, lá eu exemplo da timidez. Ah, eu ainda sou muito tímido. Passou-se 5 anos, a pessoa já não é mais tímida e fica insistindo lá num com 5 bar, ou num curso. Não, porque tem a timidez que eu estou trabalhando. Todo mundo
já percebe que aquele ponto, por exemplo, é um ponto atualizado, mas ela não se programou, por exemplo, para observar o seu registro, mensurar, né, bater ali o martelo de tipo, pô, esse ponto aqui eu já mexi, posso ir para a etapa seguinte, pós talvez essa questão da própria timidez para um próximo passo, né? Eu acho que uma coisa assim que a gente pode pensar como um objetivo maior de tudo isso que a gente está falando, tanto até da Invex, ou de todos esses métodos, ou da pessoa fazer um planejamento, ela ter mais lucidez, né? Mais percepção da manifestação dela, do que ela está fazendo aqui, e aí, com isso ela consegue ser mais produtiva, ela consegue se sentir mais útil, ela consegue se sentir melhor com ela mesma. Isso traz uma qualidade de vida, né? Então, acho que isso é um objetivo grande, assim, que todos temos, como pessoas, com consciências, mas cada um tem um caminho para chegar nisso, que às vezes não é o melhor, né? Então, a ideia de a gente ter tecnicidade é facilitar chegar nesse ponto. Sim. E aí, uma coisa que é importante... E manter esse time mais ajustado. Afinal, a Vex é uma técnica para você aplicar dentro de um tema específico. Dentro de um tempo, né? De um tempo, exatamente. Aí você trouxe, por exemplo, logo no início, a questão da precocidade. Se a pessoa não aplica a técnica, mas também perde essa questão de vista de que tem um tempo para as coisas, tem um time, digamos assim... Se o bonde passar e ela não pegar, aí o próximo bonde ela vai ter que esperar até passar de novo. Ou às vezes é empurrada pelo próximo bonde meio que na marra, né? Essa espera, às vezes, é sofrida, né? Essa pessoa depois percebe que ela perdeu essa oportunidade. Então, assim, pessoal, acho que o que a gente falou aqui não é para... às vezes pode ter gente ouvindo e achar, mas isso é demais para mim, é muito desafiante. Eu acho que tem que pensar como algo para motivar, não para a pessoa desanimar, como se fosse algo muito além do que ela consegue, é pensar o que eu consigo fazer hoje, comparar com si mesmo, também eliminar certos perfeccionismos, às vezes uma certa idealização, que tal coisa é inatingível, ou que tem que sair tudo certinho, e não é, a nossa vida, você tem que trazer para a realidade, trazer para a prática da consciência, né? E buscar esse referencial interno, que eu acho que esse que é interessante dentro do planejamento, aqui a gente falou uma série de elementos, né, para a pessoa ponderar na hora de fazer, mas o referencial é ela com ela mesma. Então, ela tentar que esse ano de 2023, ela seja na melhor versão dela mesma, certo? E fazer isso exige esforço, exige programação, exige organização, porque a tendência natural é muito mais a pessoa se dispersar, ela deixar meio que viver na lei do menor esforço, aí se instala a preguiça, e daqui a pouco ela está ali naquele acostamento da evolução ali, aquela pasmaceira. Então, a gente pensa que dinamizar através da Invex, que é uma técnica de planejamento, uma técnica de vida, a pessoa conseguir chegar mais cedo em determinadas conquistas que vão ser mais cosmoéticas, mais evolutivas para ela e para o meio em que ela está inserida ali, para as pessoas que ela convive, né? É isso aí. Então, pessoal, agradecemos aí quem está aí com a gente, que assistiu a live. A gente aproveita para reforçar, para participar de outras atividades da Sinvex, né, que ocorrem todas as segundas à noite, todas as quintas à noite, as lives. E temos aí uma agenda de cursos repleta de oportunidades, desafios assistenciais da Sinvex para esse ano. Então, confira a nossa agenda aí, que você tenho certeza que vai ter algum item ali que vai ser interessante para a sua evolução. E aí, tendo interesse também, podem entrar em contato através das redes sociais. Exatamente. Né, com a nossa equipe. Sigam a gente ali no Instagram, né? A gente também libera ali muitas informações através dessa rede social Instagram, do que a gente está fazendo aqui na Sinvex, divulgação dos próprios cursos também, além do canal da Sinvex no YouTube e do nosso site também, que a gente tem bastante conteúdo ali também para quem quiser aprofundar um pouco mais nos temas a respeito da Invexologia. O que não falta, né, são informações ou maneiras de veicular informações aí para os interessados nessa temática. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Até a próxima.